O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. Ele é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60, outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Meu irmão querido, minha irmã querida, você que abre seu coração e sua casa à palavra de Deus nesta tarde e vem ao encontro da participação desta Santa Missa, mesmo à distância, no seu lar, em meio aos seus afazeres, que você acabou parando um pouquinho agora, para poder dedicar esse tempo a Deus. Toda vez que a gente celebra a Eucaristia, a gente consagra meia hora, 1 hora da nossa vida a Deus. Consagra esse tempo à escuta da palavra, consagra esse tempo à oração. É um tempo da nossa vida dentro do qual nós queremos que Deus reine. Esse tempo dedicado a Deus é também um sinal do desejo que temos dentro do nosso coração que Deus reine em toda a nossa vida. Quem dera nós pudéssemos estar mais tempo na presença do Senhor. Quem dera houvesse de fato também dentro do nosso coração esse desejo de permanecer na presença de Deus. Isso me faz lembrar de Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ela, falando desse desejo de infância espiritual, ela deseja ser como uma criança que, ao longo da vida, em todos os momentos, é como um brinquedo. Está constantemente nas mãos do seu Senhor, para que o Senhor fale com ela, brinque com ela, para que o Senhor se entretenha com ela e ela se entretenha com Deus. O desejo de Santa Teresinha era de constantemente estar na presença de Deus. Quem dera também houvesse em nós este desejo e ao mesmo tempo houvesse tempo. A gente tem família para cuidar, trabalho para fazer, responsabilidades a realizar. Muito bem, tudo isso é importante, faz parte da nossa vida. A gente não pode abrir mão disso não, senão a nossa vida não acontece. Teresinha do Menino Jesus se consagrou a Deus, consagrou sua vida ao Senhor e foi viver essa consagração na vida religiosa, num convento. A gente está no mundo e temos de dar conta das responsabilidades da nossa vida nesse mundo. Mas dentro do coração
nós podemos levar esse desejo. Senhor, como eu gostaria de poder estar na Tua presença em todos os momentos. Como eu gostaria de ouvir a Sua voz em todos os momentos do meu dia. Esta hora, este tempo da missa que celebramos, o tempo de oração que nós fazemos diariamente, é um sinal de uma vida consagrada e dedicada a Deus. Por isso, o tamanho do tempo importa muito pouco. Se são 10 minutos, 15, 20, meia hora, 1 hora ou mais do que isso. O importante é que o coração transborde esta sede de Deus e esse desejo de estar na sua presença. E a promessa de Deus para nós é a promessa do pastor que cuida. Disse o Senhor na primeira leitura, através do profeta Jeremias: chegará o dia em que na cidade que reúne a vida do meu povo, e essa cidade era a cidade de Jerusalém, onde estava o templo do Senhor, naquele lugar, aqueles que buscam a Deus de todo o coração e que não se deixam levar pela maldade, vão me invocar, vão elevar para mim uma oração genuína. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Também ainda o mesmo profeta Jeremias, no salmo que nós meditamos hoje nesta liturgia, transborda do seu coração esta louvação e esta esperança. O Senhor vai cuidar de nós como um pastor que cuida do seu rebanho. Deus não vai desperdiçar a nossa vida. Deus não vai jogar fora o nosso sacrifício. Antes, pelo contrário, Ele não vai querer tirar nada de nós. Antes, Ele vai dar tudo o que nós precisamos, o alimento que sustenta a nossa vida nesse mundo, para que nós possamos experimentar o seu cuidado e a sua generosidade. E aqui a gente se transporta, claro, não poderia ser diferente para o Evangelho de São João, quando Jesus diz que Ele é o bom pastor. E como bom pastor, Ele é diferente daqueles que vieram antes, que Jesus chama de lobos ferozes. Porque como lobos, embora se dissessem pastores, o que eles queriam era devorar as ovelhas, era tirar das ovelhas a carne, a lã, a vida. Jesus não precisa de nada disso. Jesus não precisa da carne das ovelhas. Antes, tem repulsa dos holocaustos e dos sacrifícios que muitas vezes eram oferecidos a Deus e que muitas vezes carregavam corações que não estavam convertidos e vidas que estavam distantes da sua presença e inclinadas para o mal. Jesus não quer a carne das ovelhas. Jesus não quer a lã das ovelhas. Jesus não quer a pele das ovelhas. O que Jesus deseja é um coração contrito e humilde. Ouvimos agora na abertura desta missa, em honra do Divino Espírito Santo, esta palavra dita pelo próprio Espírito Santo ao coração do profeta Isaías e repetida por Jesus na sinagoga de Nazaré. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me enviou. O Espírito do Senhor me enviou para anunciar o Evangelho aos pobres em espírito, àqueles que estão com o coração esmagado pelo sofrimento, aqueles que tiveram a vida arrebentada pela dor, pela morte, pelo pecado, aqueles que foram estraçalhados, uma vez que foram quantas vezes dilacerados pelos lobos. O Senhor foi enviado para curar os corações feridos,
para sarar as feridas, para libertar os prisioneiros, para abrir os olhos dos cegos, para destampar os ouvidos dos surdos, para levantar do chão o paralítico, para que o seu povo pudesse caminhar em direção à vida de Deus, a vida eterna. Jesus veio para comunicar o dom do Espírito que coloca a igreja, a sua igreja, de pé, a caminho. No Evangelho, Jesus explica para os discípulos a parábola do bom semeador. Parábola que teve lugar no Evangelho também do domingo passado e que alimenta o nosso coração, nos convida, cada um de nós, a compreendermos o que Deus está nos dizendo. Mas para compreender a palavra de Deus, é necessário o dom do Espírito Santo. Um dos dons do Espírito Santo, um dos dons que recebemos no nosso batismo, um dos dons de santidade, é o dom do entendimento. O Espírito Santo prepara o nosso coração como terra boa, onde a palavra pode ser acolhida para produzir fruto, para produzir muito fruto. E não importa se são 30 por 1, 60 por 1, 90 por 1, 120 por 1. Cada um multiplica o que recebeu de Deus na medida das suas possibilidades. O importante é multiplicar. Mas multiplica aquele que compreende. E para compreender é necessário que o Espírito Santo nos capacite para escutar a Deus. Por isso estamos rezando hoje esta missa ao Divino Espírito Santo. O desejo de Deus é falar ao nosso coração. O desejo de Deus é cuidar de nós como um rebanho, uma vez que Ele é o bom pastor. O desejo de Deus, o desejo de Jesus é dar-nos vida e não tirar a nossa vida. Mas para isso é necessário que o nosso coração esteja preparado para escutar o que Jesus tem para nos dizer. Quem nos prepara é o Divino Espírito Santo. E nos prepara com os seus dons de santidade, dando-nos sabedoria, temor de Deus, entendimento, ciência, piedade, fortaleza, para que assim, com estas graças, a palavra caia em nós em uma terra boa, não numa terra espinhenta e nem pedregulhenta, mas uma terra que é capaz de fazer a semente multiplicar e dar fruto. Que o Divino Espírito Santo possa encher hoje o seu coração de esperança. Em tempos de muitas dificuldades, às vezes o maligno vem e tenta tirar do nosso coração a certeza de que Deus está conosco. Ele está conosco. Ele ouve a nossa prece. Ele sustenta o nosso coração, Ele nos carrega no seu colo, porque o desejo de Deus é nos dar vida e vida em abundância. Pedimos ao Senhor hoje que Ele renove no nosso coração e na nossa vida o derramamento do Espírito Santo, para que esta grande maravilha de escutar Deus e de compreender a sua palavra possa acontecer hoje no coração de todos os fiéis, de modo especial daqueles que estão abertos à ação de Deus em sua vida e dedicam espaço para Deus em sua vida, como nós estamos dedicando nesse momento de oração. Amém.